palavra o promotor de justiça, Sua Excelência, o Dr. José Carlos Blatt. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor doutor Fernando Capês, deputado estadual, que convocou esta audiência pública, juntamente com todo o seu gabinete. Cumprimento aqui Vossa Excelência e toda a sua assessoria. Senhoras e senhores nobres causídicos, advogados que se fazem presentes, sempre combativos, e nesse extenuante trabalho de combate às irregularidades da Bancopp, representantes, senhoras e senhores adquirentes das unidades habitacionais da Cooperativa Habitacional dos Bancários, senhoras e senhores. Na verdade, eu vim aqui atendendo ao convite e rapidamente vou me manifestar, tendo em vista que existem óbices legais com relação àquilo que está em andamento na 5ª Vara Criminal da capital. Rapidamente, coloco a Vossas Senhorias e ao nobre deputado, a Vossa Excelência, que a denúncia foi oferecida exatamente no dia em que era ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito da Cooperativa Habitacional dos Bancários, onde nós encerrávamos nosso trabalho na noite anterior, com o recebimento de inúmeros laudos periciais elaborados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, revelando um prejuízo estimado, aproximado, de mais de 189 milhões de reais em desvios e desmandos da Bancopp, que, obviamente, se tem repercussão na esfera civil, também tem na repercussão na esfera criminal. E assim, publicamente, isso já é conhecido, foram denunciados perante a 5ª Vara Criminal o senhor João Vacari Neto, a dona Ana Maria Érnica, o senhor Tomás Edson Botelho Fraga, a dona Letícia Achur Antônio, a senhora Enir Rodrigues de Oliveira e a senhora Helena da Conceição Pereira Lage. Obviamente não foram denunciados mortos, porque eram diretores que já se foram, e que também tinham a sua responsabilidade criminal, porém, diante da morte, ocorreu a chamada extinção da punibilidade. Seriam 3 diretores, entre eles o ex-presidente da Bancopp à época. Essas pessoas que figuram como dirigentes ou figuraram como dirigentes da Bancopp estão sendo processados como incursos no crime de formação de quadrilha ou bando, também estão sendo processados criminalmente pelo crime de estelionato, consumado 1.133 vezes, e também pelo estelionato tentado 2.362 vezes, também pelo crime de falsidade ideológica e também pelos crimes de lavagem de dinheiro. Todos esses crimes, obviamente, nós identificamos que a Cooperativa Habitacional dos Bancários nunca foi e nunca será uma cooperativa. Trata-se de uma verdadeira organização criminosa que efetivamente lesou milhares de famílias que tiveram seu sonho da casa própria interrompido e certamente transformaram a vida de vocês num verdadeiro pesadelo. Na esfera penal, a denúncia foi oferecida, foi também solicitada a quebra do sigilo bancário e fiscal do senhor João Vacari Neto, da dona Ana Maria Érnica, e também já haviam sido concedidas as quebras de sigilo bancário e fiscal dos outros que foram processados criminalmente. A juíza criminal da 5ª Vara Criminal, por ocasião do oferecimento da denúncia, recebeu a denúncia e determinou, obviamente, a quebra do sigilo dessas pessoas. A partir daí, nós estamos falando, obviamente, de outubro do ano passado para cá, o processo, obviamente, anda a passos, infelizmente, muito vagarosos, mas isso para respeitar o devido processo legal, para que não haja qualquer tipo de alegação de nulidade processual. Nós estamos agora numa fase em que os réus estão sendo chamados ao processo para que apresentem as suas defesas preliminares. Em seguida, muito provavelmente no mês que vem ou no outro, enfim, eu não posso dar uma data precisa, porque eu não sou juiz, eu sou parte, a juíza deverá dar início à instrução criminal. Nós, na nossa acusação formal, nós buscamos, obviamente, enxugar o processo,
porque trata-se de um inquérito policial que teve origem na representação do Dr. Fernando Capês, como deputado desta casa, e também por representação dos nobres advogados, né, com relação ao Torres da Moca e outros empreendimentos, passando inclusive sob o crivo da Promotoria de Justiça da Defesa do Consumidor. Nós demos início a essa investigação e, obviamente, hoje são mais de 110 ou... Eu queria fazer uma dúvida que eu fiquei. Se alguém puder, o próprio senhor Marcos, se alguém quiser ocupar público para esclarecer. No caso de empreendimentos que já estão totalmente concluídos, as partes... Os empreendimentos foram totalmente concluídos. Aqueles cooperados que pagaram o valor que foi avançado contratualmente estão sendo cobrados a título do quê? Se o empreendimento já está concluído e se o valor inicialmente contratado foi pago integralmente. Se alguém poderia me dar essa informação. Advogados. Qual o argumento para a cobrança? Esses advogados... Se alguém... Vamos escolher uma pessoa para aqui, de 1998, quem tivesse acesso a esse folder, lá no início da Bancop, aqui diz o seguinte, inscrições contundentes na materialização de crimes extremamente graves, a demonstrar desvios administrativos da Bancop, possam esses advogados levar essas informações criminais aos juízos cíveis para instruir as ações civis públicas e as ações individuais que foram propostas. E assim, eu não posso me alongar a respeito dos dados concretos deste processo, mas lhe asseguro a todos que estão aqui presentes, desde o primeiro momento em que eu me manifestei a respeito deste caso, que efetivamente a Bancop é um dos casos mais graves que eu já enfrentei ao longo desta minha carreira de quase 20 anos de Ministério Público. Me sensibilizei na qualidade de profissional ao verificar a quantidade de vítimas que vem sofrendo efetivamente duros golpes por parte de manobras ardilosas dessa organização criminosa. E nós, do Ministério Público Criminal, obviamente nos pautamos pela legalidade, nos pautamos pela serenidade e pela responsabilidade, até porque trata-se de uma ação penal que foi ajuizada com dados concretos, absolutamente concretos, e sem nenhum tipo de conotação política partidária. Infelizmente, a nossa participação teve, obviamente, momentos bastante críticos, onde nós sofremos golpes, e isso já era esperado numa luta como essa, de pessoas que estavam, obviamente, interessadas na não investigação. Mas nós já superamos essa fase, estamos agora no momento em que as partes, inclusive eu, devemos nos manifestar nos autos do devido processo legal e, sob o crivo do contraditório, aguardar o direito de punir do Estado, ou seja, a punição, a aplicação de penas privativas de liberdade aos responsáveis. Quero dizer que a parte penal não tem o condão de satisfazer a necessidade dos senhores aqui presentes. Isto porque nós não temos, obviamente, instrumentos necessários no devido processo penal, legal, para que vocês venham a ser inteiramente ressarcidos. Aqui é apenas uma pequena resposta diante desse quadro enorme de barbaridades que vocês sofreram. Espero, efetivamente, que Vossa Excelência, deputado estadual Fernando Capês, e assim como os demais membros desta Casa Legislativa e as pessoas, obviamente, que podem eventualmente contribuir, possam, e também o Ministério Público na esfera civil, o Poder Judiciário na esfera civil, possam efetivamente equacionar ou diminuir o sofrimento dos senhores. Peço a Deus que proteja todos vocês. Muito obrigado. Bom, antes de finalizar a reunião, a gente queria agradecer ao doutor Blatt, que teve compromissos, não pôde chegar exatamente às 7h30, e dizer em público e saber a opinião de vocês com relação a uma coisa, né? O Ministério Público ele existe para defender a sociedade. E no caso Bancop, a área civil e criminal deram exemplo. Na área civil tivemos aquele problema daquele acordo, mas não vem ao caso.
O Dr. Blatt ele foi muito atacado devido a... E foram feitas acusações de envolvimento político nas decisões dele, na forma de trabalho dele. Só que, veja, um promotor que demorou 3 anos para analisar o caso, ouvir mais de 80 pessoas, conseguir um laudo financeiro que foi muito demorado, antes de se manifestar, eu acho o seguinte, foi prudência total do promotor, e não demora porque ele ficou em casa assistindo televisão. Promotor de gabarito, como o Dr. Blatt, ele se precaveu aí de todas as formas para não ser atacado com talvez uma denúncia vazia, uma denúncia que não fosse aquela consistente, né? Então, eu acho que o Dr. Blatt merece os nossos aplausos agora pelo que ele fez, pelo que ele é e pelo que ele representa dentro do Ministério Público. Doutor Capês, pois não? Muito obrigada. Doutor Capês. O doutor José Carlos Blatt é membro do Ministério Público do Estado de São Paulo há quase 20 anos. Atuou no caso da favela naval em Diadema, atuou na repressão à máfia das administrações regionais da prefeitura no final da década de 90, fez inúmeros júris, enfrentou ameaças de morte ao longo de sua carreira, é um promotor de justiça conceituado dentro da instituição. Evidentemente, pela natureza dos casos em que atuou, nenhum destes casos a favor ou contra qualquer pessoa ou integrante do cenário político. O Dr. José Carlos Blatt atuou neste caso da Bancop, não porque tenha pedido, não porque tenha sido designado pelo Procurador-Geral de Justiça. Foi a simples questão da representação que encaminhamos ao Procurador-Geral ter sido distribuída a um dos 120 promotores. E foi distribuída ao promotor José Carlos Blatt. Foram dadas as explicações pelo promotor. Há um certo vínculo com a questão civil, porque a condenação criminal transitada em julgado cria e torna certa a obrigação de indenizar, de reparar o dano no juízo cível. E o juiz pode, inclusive, prefixar uma indenização de perdas e danos a ser paga no caso da condenação. Por esta razão, justifica-se a presença do Dr. José Carlos Blatt, muito embora nós estivéssemos discutindo a questão de natureza civil, porque o resultado da ação criminal trará consequências e repercussões na esfera civil. O aplauso dos senhores foi o reconhecimento de que pessoas que estavam se sentindo lesadas viram um aceno de justiça. Após a fala de uma autoridade do Ministério Público deste porte, penso que não há mais o que ser acrescido a esta audiência. Foram dadas as conclusões de uma autoridade do Ministério Público, que veio até esta audiência pública e posicionou um trabalho que ele fez, um trabalho público. Nós vamos extrair uma fita, porque foi filmada toda esta audiência. Por que ela foi filmada? Porque ela é uma audiência pública, não é feita a portas fechadas. E essa fita será encaminhada ao Ministério Público. Ela funcionará como uma ata, e será melhor do que qualquer ata, porque ela é o registro autêntico e integral daquilo que foi feito. Outras audiências poderão ser realizadas, tantas quantas nós julgarmos necessário, para ouvirmos e continuarmos acompanhando esta questão.
todos nós desejamos que a justiça seja feita. Uma boa noite, muito obrigado a todos. Está encerrada esta audiência pública.